Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e o tema do vídeo de hoje vai ser sobre a reforma tributária. E no vídeo de hoje a gente vai entender como que vai ser implementado, como que vai ser esse novo imposto, porque a ideia do governo com essa nova reforma tributária é implementar o IVA. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. A gente vai entender o que é isso, como que ele vai ser distribuído, como que ele vai ser implementado, como que vai ser as cadeias de implementação. Então fique até o final do vídeo para você entender mais sobre esse assunto, que é muito relevante aí para o seu bolso. Já vamos deixar bem claro aqui, esse IVA, essa estratégia, né, de aplicação de imposto não é algo novo, não é algo que o Brasil criou assim do nada. É um método que é usado por mais de 70 países, então o objetivo aqui do Brasil é implementar algo que já é usado em outros lugares. E como que é feito, né? O IVA, ele é o Imposto sobre o Valor Agregado, como a gente já falou. O objetivo dele é substituir os tantos impostos que a gente tem hoje, sendo eles como temos o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos federais, ou seja, compete à Federação Brasileira estar cobrando esses impostos e utilizando eles para a saúde, usar para melhoria do saneamento básico, usar para melhoria da educação. Esses são os impostos que são destinados para essas áreas, são a área federal. E aí temos também, além desses três, temos o ICMS, que ele é estadual, então compete o Estado estar cobrando e aplicando os impostos colhidos, e o ISS, que é o municipal, ou seja, os municípios que vão estar coletando os impostos. E aí como que vai ser distribuído, né? Pelo menos até o momento de hoje, o que está acordado. Se a gente fosse ramificar o IVA, ele seria o Imposto de Valor Agregado, abaixo dele teria o CBS. O CBS, a contribuição sobre bens e serviços, ele estaria substituindo os três federais. No caso, o PIS, o COFINS e o IPI. Em vez de ter três impostos diferentes, a gente teria um de forma federal. E para substituir o ICMS e o ISS, a gente teria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, em vez de a gente ter 5 impostos, a gente teria apenas 2, o que deixaria muito mais produtivo o nosso sistema tributário. Essa é a mudança principal da reforma tributária. Mas, além disso, existem outras medidas que estão sendo implementadas, porque ele ainda não foi aprovado até o momento, a gente tem isso de informação. Ele já passou pela Câmara, ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado, para depois ser sancionado pelo presidente. Mas até o momento ele está no Senado, ainda pode ser que o Senado ele dê uma proposta diferente, então pode ser que mude, mas no momento a gente tem isso. E além dessa mudança, né, que seria uma mudança radical de imposto, a gente também tem algumas implementações como um imposto seletivo. A ideia do imposto seletivo é selecionar alguns produtos que afetam o meio ambiente e a saúde das pessoas para cobrar um imposto a mais do que eles têm. Como, por exemplo, em questão de serviço, a mineração de petróleo, o que pode afetar a competitividade da Petrobras frente a outros países, né, que produzem petróleo, e também cigarros, bebidas alcoólicas, produtos industrializados. Então, todo esse tipo de produtos que ou fazem mal à saúde das pessoas ou afetam o meio ambiente, eles querem cobrar um imposto a mais do que seria proposto. Porém, vindo de frente a isso, a gente teria uma cesta de produtos que eles vão considerar como produtos básicos, por exemplo, arroz, feijão. Ainda está sendo definido quais produtos vão ser, mas uma notícia ruim é que na última atualização dessa proposta, eles tiraram a carne dessa cesta básica. E a ideia dessa cesta básica é que eles sejam isentos de imposto, ou seja, todos os produtos que estão dentro dessa cesta, eles não vão ter cobração de imposto, o que vai deixar o produto mais barato. E para você que queria comer carne ou uma picanha, né, que foi prometido pelo o presidente, isso não é uma boa notícia, já que a carne, qualquer tipo de carne foi considerado um produto não básico, foram tirados dessa cesta. Mas pode ser que mude, né? Ainda não foi totalmente aprovado, pode ser que nas próximas propostas eles incluam, mas até o momento está assim. Mas não entenda mal, isso não vai acontecer do dia para a noite. Essa reforma, se for realmente aprovada, né, porque a gente ainda nem foi aprovada, nem foi sancionada pelo presidente, se ela realmente passar por todo esse processo, passar pelo Senado, passar pelo presidente, a gente ainda tem um tempo de implementação, e é um tempo longo. Só para você ter uma ideia, para a unificação dos tributos, né? A gente, em vez de ter o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o IPI,
seriam em torno de 7 anos para ser implementado, ou seja, demoraria 7 anos para acontecer a unificação, e isso só pode começar a partir de 2026. Mesmo que o presidente sancione amanhã essa nova lei, essa nova reforma, ela só vai poder começar de fato em 2026. Ou seja, ela ia começar em 2026 e terminar em torno de 2032. Eles também querem fazer uma mudança muito interessante, que isso pode mudar os monopólios, as cidades que são monopólios hoje, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro. A ideia dessa proposta que eles querem, em vez de ter o imposto na origem, eles querem colocar o imposto no destino. Isso vai fazer com que aconteça um estímulo das indústrias não ficarem monopolizadas em um lugar só ou irem para outros estados para terem um benefício fiscal. Isso faria com que os produtores de fato iriam para lugares onde encontraria a matéria-prima mais fácil e mão de obra também, o que acabaria distribuindo, né, as fábricas e indústrias pelo Brasil. Mas por se tratar de uma ideia que acaba afetando um contexto geral, né, das indústrias, a indústria teria que se readaptar totalmente. Essa vai ser a medida que vai demorar mais tempo para ser implementada. Ela, só para você ter uma ideia, vai ser estipulado um tempo de 50 anos para ser realmente implementada. Ela vai estar começando em 2029 e só vai estar terminando em 2078. Então, essa daí a gente pode esperar sentado até ser realmente implementado. E a gente tem que ver que é um processo, não é algo que vai acontecer de fato do jeito que está escrito hoje. Pode ser que no meio do caminho o governo veja que a gente tem que fazer alguns ajustes para poder se adaptar melhor ao nosso país. Porque não é porque deu certo em outros países que necessariamente vai dar certo aqui para a gente, né? Cada país tem sua situação. Mas o que é verdade hoje é que o nosso país ele tem uma carga tributária muito forte no consumo, o que acaba afetando bastante as pessoas que têm um poder aquisitivo baixo. Então, se realmente eles conseguirem mudar um pouco essa balança, o nosso país vai se tornar um país melhor para viver. Então, vamos torcer para que a reforma dê certo, independente de partido político. O objetivo realmente é que nosso país cresça e de forma sustentável. Então, eu estou torcendo para que dê certo, porque até analistas apontaram, se não tomarmos previdência, o nosso país em 2027 não vai ter mais dinheiro, o que pode ocasionar um problema fiscal muito grande aqui no nosso país. Agora que a gente falou sobre o CBS e o IBS, vamos entender o que ele propõe a mais, né, do que essa substituição tributária. O que está rodando na proposta agora é um tal de cashback. Um cashback tanto no CBS quanto no IBS. A gente está falando aí de 100% de cashback no CBS e 20% de IBS para compras de botijão de gás. Ainda não foi estruturado como que vai ser de fato esse cashback. Eu imagino que vai ser algo relacionado com a Drex, né? Vocês que não sabem, a Drex é uma moeda digital que o Brasil tem estudado em como montar aqui no Brasil. A ideia da Drex é facilitar o controle de emissão de moeda e também distribuição de moeda. Eles estão querendo usar a Drex para poder pagar os aposentados, ou no caso desse daí, fazer um cashback, né, de uma forma mais rápida, mas ainda eles não apontaram como uma ideia de como que eles vão fazer isso, né? Eles não falaram, vamos fazer assim, assim, que a gente vai conseguir fazer esse cashback. Ainda é uma proposta que está em pauta, mas até o momento está em consenso. Um outro cashback também é de 50% do CBS e 20% do IBS para água, luz e gás encanado. Uma outra proposta aí de cashback. Além disso, como a gente falou aqui, o imposto seletivo, né, o imposto seletivo que além de produtos e serviços que afetam o meio ambiente e a saúde, eles estão incluindo aí jogos de azar, como por exemplo o jogo do Tigrinho aí que vem movimentado muito as redes. Essa é uma parte que eu não apoio muito, a parte tanto deles ter aprovado, né? Eles fizeram algumas semanas atrás a determinação de uma quantidade mínima de uma planta aí que muitos jovens gostam, né? De 40 gramas, eles meio que legalizaram, mas não está nada de fato na lei. Eles descriminalizaram, ou seja, se você tiver abaixo de 40 gramas, isso não é um crime, mas não significa que não está dentro da lei, sabe? É só uma forma de você não ser preso por causa disso. E agora essa do Tigrinho, né? Que eles estão querendo cobrar um imposto a mais sobre jogos de azar. Eles estão dando brecha para que realmente esse tipo de atitude seja algo mais comum, né? Porque aqui no Brasil a gente está acostumado a pagar imposto, então um imposto a mais sobre esse tipo de coisa não vai fazer que as pessoas deixem de usar.
Bem pelo contrário, isso vai se tornar mais acessível para as pessoas. Mas eu imagino que a ideia do governo é aprovar tudo que dá, mesmo que seja ilegal ou não, e taxar tudo no final, porque a ideia do governo é cobrar imposto, né? Inclusive nos últimos dias aí, o que vem se tornando comum é a criação de memes com o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, conhecido também mais como Taxad, né? O pessoal gostou muito desse nome e pelo jeito vai ficar, né? Ainda mais depois agora dele ter apoiado a ideia de cobrar o imposto sobre os super ricos, né? Pelo G20, uma pauta que está no G20 aí, mas ainda não foi discorrido como vai ser implementado, se vai ser de fato implementado, mas o nosso ministro está 100% a favor aí de isso acontecer. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para uma pessoa aí que queira conhecer mais sobre o assunto, ficar mais... E agora fazendo um overview aqui sobre o tema tratado, a gente discorreu aqui sobre o que é o IVA, né? O que é o Imposto de Valor Agregado, como que ele vai ser implementado, o que ele vai substituir, antenado sobre as notícias, sobre as coisas que estão acontecendo na nossa economia que podem impactar o seu bolso e seus investimentos. Então, me siga e curta o vídeo. Fico por aqui. Valeu!